gente! Estamos aqui para o nosso 7º CairuCast. É muito CairuCast já tá passando rápido. E hoje é muito especial, que hoje é um especial do Dia dos Pais. Então o Sr. Torrano e o Sr. Packer estão com a gente. Aí. Por que a gente convidou eles, né? Porque a gente entende que os valores do Cairu tá muito ligado à nossa família. E aí vocês vão conhecer um pouco deles e ver o quanto de nós tem neles, né? E quanto deles tem na gente. Então esse é o nosso objetivo. É época de planejamento estratégico, tá todo mundo pensando missão, visão e valores, aí pega os valores, palavras bonitas que não tem nada a ver com as empresas. O Cairu fez mandamentos que tem tudo a ver com a gente e tem tudo a ver com os nossos pais e com as nossas mães que infelizmente não estão mais com a gente. Não é isso, Flá? Isso aí. Olá, pessoal! Que bom estar aqui novamente com vocês. Como a Lu falou, estamos aí no nosso 7º CairuCast, né, cheio de desafios. E o Cairu a cada dia trazendo um pouquinho da sua história e da nossa história, né? E hoje, em especial, é a nossa história de vida. Então, estamos aqui com os nossos pais, com o Sr. Torrano e o Sr. Packer, para a gente poder conversar um pouco e vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. E a Ana, Super Mega Blaster, vai nos desafiar com suas questões super bacanas. Então, bora lá, vamos iniciar. Eu queria primeiro, olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Corrigiu rápido. Corrigiu a rota. Queria saber um pouquinho do Sr. Torrano, do Sr. Packer, contar um pouquinho da história de vocês, bem rapidinho assim. Se fosse para resumir a vida de vocês nesse momento, qual seria o resumo? Bom, começar por mim, eu tive uma infância maravilhosa, né? Eu vivi numa época em que os valores morais eram diferentes, né? Uhum. Eu nasci em São Paulo, na capital, no Ipiranga. Opa! Então, quando eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade, fomos para Barra Bonita, depois para Bariri e voltamos para São Paulo, onde eu fiquei morando em Diadema desde 16 de fevereiro de 57. Então a minha infância, na realidade, foi feita ali no ABC, né? Uhum. Porque quando eu fui para Diadema eu tinha 9 anos de idade. Entendo. Quando você, por exemplo, tem, antes dos 9 anos de idade, você tem vulto do seu passado, né? E quando você tem 9 anos, você consegue, então, já determinar os dias e como você passou. Foi uma infância bonita porque não tinha energia elétrica, né? Era só lamparina. Poxa! Não tinha WhatsApp? A gente de manhã... Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. De manhã cedo você acordava com dordólio, né? Que é aquela uma espécie de uma ramela. E minha mãe educadamente tirava, porque a gente ficava totalmente cego, né? E quando amanhecia o dia, você tinha que limpar as narinas, porque o querosene ficava preto, as narinas, né? Uhum. Mas era divertido, porque naquela época o seu pai sentava com você na mesa, né? E contava os causos, né? O que tinha acontecido na infância com ele. Hoje em dia, infelizmente, não tem isso, né? Cada um pega o seu prato, vai para a sala, vai para o banheiro, vai para o quarto, junto com o celular. Come em cima da cama. Exatamente. Naquela época você tinha essa disposição. Lá, quando eu era garoto, tinha muito vagalumes, né? Então, à noite, quem dava o brilho eram os vagalumes, né? Até tinha uma música, o Vagalume Vagabundo, né? Não penso. E aí você pegava, às vezes, o vagalume brincando, colocava num frasco e fazia com que aquele frasco acendia e você caminhava no escuro, né? Virava uma lanterna. Uma lanterna. Depois vem a época de escola. A escola naquela época era diferente, né? Hoje você grita com o filho e você vai preso, né? Naquela época não, né? A inspetora do pátio da escola ou a professora, ela te repreendia, chamava seus pais, aí que vinha a repreensão maior.
Palmatória. É palmatória e às vezes uma cinta dobrada. Meu pai pegava a cinta e estalava como se fosse. Meu pai também fazia isso. Exatamente. Ele aprendeu com o pai. De certo aprendeu com alguém. Eu sinto até o A estalo. escola era João Ramalho, o Colégio Estadual João Ramalho em Diadema, está até hoje lá. E quando você aprontava, ela mandava você para o corredor, né? E você ficava que nem um dois de pau no corredor, esperando a diretora lá no fundo fazer assim, né? Para te chamar. Mas foi uma infância bonita, né? Pelos valores, né? Quando chegava um tio na minha casa, uma tia, você beijava a mão, dava benção, né? Uhum. Hoje em dia é raro você, um filho, dar benção para o pai, né? Para a mãe. Quando passava um padre do outro lado da calçada, você pegava, a mãe pegava na orelha, vai lá dar benção para o padre. Você tinha que ir lá do outro lado dar benção para o padre, entendeu? Beijar a mão. Pra beijar Beijar a a mão. mão. E hoje não é assim, né? Não sei se o Armando lembra dessas épocas, mas isso formou o caráter, né? O caráter ele é formado naquilo que teoricamente é dado em casa. A Bíblia diz que você tem que ensinar ao filho que o caminho que ele deve andar, depois que ele fica velho, ele jamais esquece. Então, o fato da Luciane, do Torrano ser diferente, é porque, na realidade, todos os princípios que meu pai me passou, eu passava para eles, né? Eu acho que foi muito importante isso. Essa é a minha vida até os 13, 14 anos. E o Armando? Eu sou piracicabano, Eita! nascido lá, e por lá fiquei até os 24 anos. E depois vim aqui para a região de Americana. Lá a gente tinha o rio Piracicaba, e era uma festa que a gente descia sempre para lá. E lá a gente nadava, pescava, garrafiava um pouco também. Faz parte. E isso foi praticamente toda a infância dessa forma. Aí voltando para casa, a gente nunca avisava mãe nem pai que a gente ia para o rio, porque se avisasse não ia e apanhava. Mas à tarde chegava com os peixes, aí a gente era muito bem recebido. Na época, o rio era ainda limpo, podia-se pegar os peixes lá no salto do rio, podia fritar, podia comer, que era muito bom, muito gostoso. E voltando ao Torrano, a gente era levado na rédea curta dentro de casa. Então, os princípios básicos da família, a obediência para o pai e para a mãe, obediência para os professores, era bastante sério. Porque se chegássemos em casa e dissesse que a professora bateu na gente, apanhava de novo. Porque se ela bateu, porque mereceu. Não tinha questionamento. E hoje não se pode mais bater numa criança, porque vai preso. O professor não pode falar alto porque é perseguição. Então, o que acontece? A molecada sobe em cima da carteira, pisoteia, grita, xinga, bate em professor. Há professores que morreram dentro de sala de aula, atacado por aluno. E é de menor, não podemos fazer nada. Às vezes recolhe lá numa sucata de gente, que é o abrigo de menores, e lá ele aprende mal um resto de coisa e acaba
seguindo o não caminho que a gente vê muita gente hoje desta forma. Então não obedece, ataca, rouba, um monte de droga. Eles só não estudam, não se prepara, porque daqui a pouco ele vira adulto. E a hora que ele vira adulto, não teve um princípio básico e ele vai andar torto. E é um farrabodó danado. Na época que a gente era ainda criança e até barbado já, quando a gente ia deitar, a gente pedia benção mãe, benção pai, e eles respondiam. Quando tinha um padre, ia lá e beijava a mão do padre. Era um respeito, uma base da sociedade. E hoje, com política, acaba às vezes entrando no meio de família e acaba desvirtuando a coisa. Então é um monte de separação, é um monte de coisa errada que ocorre e o Estado não consegue segurar e levar a coisa mais a sério. Nossas cadeias têm milhares de gente lá para a gente tratar, para a gente dar uma mesada por mês para a família deles e vai tocando. Até onde? I don't know. Que chique. Não vim preparada para falar inglês. Eu tive 4 filhos, o segundo foi a Flávia, e deu para criar bem a todos eles. A gente procurou passar para eles uma base familiar e estamos aí. Até. O que a gente sempre comenta é que o maior valor meu e da Flávia é a honestidade. Uhum. E a gente sabe que é de vocês. Então a gente não vende nada que a gente não vai cumprir, a gente não promete nada que não dá para entregar. Quando não dá para fazer, a gente fala, ó, não dá. Porque a gente tem isso de vocês, né? De ser honesto, de ser certinho. E aí toda vez que a gente fica em dúvida, a gente já sai, né, amiga? É verdade. É verdade, a honestidade é algo que vem desde pequeno, né, pai? E em todas as caminhadas, né, ao longo da infância, né, é algo que sempre foi norteando, né, e acho que isso que eles trazem, né, de respeito, né, às pessoas, respeito, né, às estruturas educacionais, é algo que tem, tanto que a gente tem uma veia de educação, né, amiga, aí na nossa vida, porque realmente essas bases, né, esses princípios, esses valores, né, é algo que vem com a gente e a gente passa para os nossos filhos, né? Então hoje a gente tem aí os nossos 2 garotos que a gente replica, né? E a gente pode estar, eu, né, estou muito feliz de poder sempre estar contando com o meu pai. Eu acho que, né, a cada vez que meu filho vai junto dele, ele volta, né, super empolgado, porque o neto vai em dobro, né, pai? Isso é muito bom. Neto é filho 2 vezes. Né? Aí quando eu reclamo às vezes, né, porque o filho dá trabalho um pouquinho, né? Aí meu pai, calma, é assim, o menino é bom, tem um bom coração. E essa coisa do respeito, né? Que os dois falaram de beijar a mão do padre, da bênção. E a gente é muito certinha nisso, a gente é muito hierárquica, a gente não gosta de passar. E a gente vê que vem tudo deles, né? Da nossa criação. Da maneira que eu eduquei os 2 filhos, que é o Torrano e a Luciane, eu peguei como base a educação do meu pai e tentei melhorar, entendeu? Não? Versão melhorada. Exatamente. 2.0. Porque na realidade eu sou de uma época que quanto mais filhos tivesse um casal, mais chance de trazer coisa para casa tinha, entendeu? Então a ideia é que você ter vários filhos é porque você tinha mais retorno. Eu, na realidade, pensei diferente. Eu pensei na formação, né?
A Luciane, por exemplo, desde pequena eu levava para aula de inglês, né, para a escola, para fazer. Comprei o primeiro computador, paguei uma nota, levei ela para fazer o curso. Né? Na realidade, eu não tive isso do meu pai, né? Não menosprezando aquilo que o meu pai me ensinou, mas na realidade ele não tinha condição. E eu, pelo fato de querer melhorar aquilo que eu tive na infância, passei para os filhos, né? Então, por exemplo, de domingo eu brincava com os dois, né? A gente sempre foi uma família unida, sempre se respeitando. Eu acho que isso é importante na vida, né? Meu pai, por exemplo, ele era da família de Calabrês, ele era meio duro, sabe? Ele não media as palavras. Eu também fui um pouco duro, né, Amara? Pouquinho. Mas é aquilo que o Torrano um dia escreveu para mim há uns anos atrás: pai, eu agradeço as correções que o senhor me deu, né? Porque às vezes no começo você acha que está muito difícil, mas lá na frente você vai ver que deu efeito, né? Sim. E a Luciane, por exemplo, ela sempre eu incentivava a estudar, sempre. Ela estava fazendo enfermagem e teve um congresso no Canadá de enfermagem, não tinha condição nenhuma. Ela falou, vai ter um congresso de enfermagem no Canadá. Eu falei, você vai? Ela falou, o que, pai? Eu falei, você vai, entendeu? Então, na realidade, eu sempre procurei mostrar aquilo que meu pai teoricamente não tinha, por não ter poder de ter, né? E eu, na realidade, guardava meus olhos numa lata de leite ninho, né? Para fazer com que os filhos iam, porque naquela época você dormia com 40%, no dia seguinte estava 80% a inflação. É verdade. E os dólares, ele não inflacionava, então você guardava na latinha. Subia ela e o Torrano no forro da casa, numa lata de leitinho, tirava a tampa e cheirava, porque o dólar tem um cheiro de... Cheiro de leitinho. Mas eu acho que aquilo que ele falou é real, né? A base da família é a família, né? Sim. E o respeito, a honestidade, né? Eu nunca quis levar vantagem em nada, né? Eu tenho pouco estudo, eu só tenho o 4º ano primário, né? Agora que eu estou fazendo supletivo, cismei de fazer agora, né? A nona e o 2º grau. Mas os 4º ano primário que eu tenho, eu consegui formar 2 filhos no nível universitário, que são professores, né? Torrano foi professor da Unip, a Luciane se enquadrou bem com a Frávia lá na PUC, que elas estudavam, né? E acabou então fazendo essa família feliz, né? Das duas. 25 anos. 25 anos. Eita, boda de alguma coisa. Esse ano, 25 Boda de prata, prata, né? Boda É de melhor prata. não falar porque a gente vai ficar... Chega de fazer conta, né? Hein? Vamos deixar essa parte para trás. Eu só sinto que eu sou velho quando olho no espelho, porque a minha cabeça é de 30, né? Então eu não fico... A mente da gente não envelhece, né? A gente olha assim, nossa, sou eu? Dessa forma. Mas a mente... Eu, quando era pequeno, eu era muito querido pelas mulheres. Tudo que elas queriam pegar eu no colo, entendeu? Entendeu, né? Bebezinho. Entendi. Então, se a gente for fazer por similaridade, né? Então, em casa, na família, aprenderam-se valores. Que esses valores foram transferidos de pai para filho, de filhas e de filhas para o Cairu. Né? Então, a gente já está com mais de 20 turmas de curso e essas turmas, em algum momento, vão receber um pouco dessa construção. Como é que a gente faz... Como é que a gente consegue levar isso de forma tão sustentável? No sentido de que não é pragmático, não é dogma, mas é construído para continuar. Eu acho que uma base do Instituto Cairu que vem, né? Acho que a nossa formação fez com que nós tivéssemos escolhas, né, Lu? Eu acho que escolher a filosofia Lean
como norteador da empresa, né? Como um farol mesmo, né? E isso faz com que a gente se conecte diretamente ao nosso propósito, e a cada atividade que a gente executa do Kairu, a gente sempre passa um pouquinho da gente e um pouquinho desses valores. Porque tem 3 princípios na filosofia que conecta, né? Que o primeiro é quando a gente... Primeiro é que a gente está falando sobre resolver problemas. A vida é um grande problema, né? Então, esse é o ponto. E a primeira conexão é quando a gente se depara com um problema, a gente ir ver. Ir onde as coisas acontecem, né? Então, acho que essa é a primeira conexão, da gente estar onde verdadeiramente o trabalho acontece. E como essa questão da honestidade, essa questão dos princípios familiares, é a gente estar conectado com as pessoas, né? Então, isso é um ponto importante. O outro é a gente perguntar o porquê. Né? A gente entender o porquê aquela estrutura está daquela forma, porque as pessoas tomaram aquela decisão e tiveram aquela solução. E o terceiro é o respeito às pessoas. Né? Então, quando a questão da honestidade, todo o princípio que a gente recebeu dos nossos pais, a gente entende que lidar com pessoas é o nosso bem maior. Porque isso é uma essência que vem da nossa formação, né? É uma coisa que meu pai sempre, uma coisa que sempre tá ali junto de mim, é essa alegria, né? Então, meu pai sempre, né, pai, foi sempre uma pessoa alegre, sempre brincou no trabalho, sempre chegou do trabalho e contou as histórias, né? Que ele aprontava com os guardinhas na brincadeira, né, pai? Então, assim, são coisas, são vivências que que quando eu me conecto com pessoas, me fazem feliz, né? E aí o Kairu vem nisso. E a Lu, né, quando a gente se conheceu, era muito interessante, porque a Lu, ela tem essa cara assim, né, que você fala assim, né, moça brava, né, dá vontade de correr, mas na segunda palavra que você faz com ela é o doce em pessoa, né, e é uma pessoa que se preocupa com pessoas genuinamente, né, Lu? Então eu acho que quando a gente fala desse respeito, dessa conexão da nossa família com a empresa, não tem como a gente não olhar pelos caminhos e as rotas que a gente escolhe, e a cada contato com pessoas dentro do Kairu, a gente passa um pouquinho da gente, né? Então, quando a gente olha as pessoas, né, Lu, que estão aí formadas, que passam pela gente, na hora que a gente faz o Hansei, que é aquela reflexão profunda de aprendizado nos nossos cursos, a gente, quando ouve as pessoas, a gente até brinca. Às vezes a gente tá lá cansada, né, Lu? A gente entra na aula com o farol baixo, mas dá 5 minutos da gente na aula, isso nos revitaliza e faz a gente terminar, né, as nossas aulas muito satisfeitas e numa conexão, né, muito, muito grande, que a gente demora para dormir. A Lu já fez um trabalho padronizado pós-curso, e aí a gente vai se organizando, né, Lu? A gente acaba o curso sempre muito, né, acelerado. Eu acho que uma coisa que a gente sempre faz é alinhar a expectativa, né? Então a gente pergunta o que eles esperam e a gente fala o que vai entregar. Eu brinco que a gente não vende poção mágica, nem pílula, nem capa especial, porque as pessoas às vezes acham que fazer um curso vai mudar a vida. A escolha é da pessoa, né? Todo mundo pode mudar, mas ela precisa mudar. Sim. E a gente sempre faz isso, em projetos grandes, em projetos pequenos, em uma orientação que vai dar. Olha, é assim. E a gente vai falar, mas é treino, você tem que fazer. Entendi. Cada aluno do Kairu, cada parceiro nosso, então, é meio que netinhos e netinhas do seu Torrano e do seu Parker. É isso. Aliás, Parker era uma caneta muito cara na minha época, ninguém tinha dinheiro para comprar. Era Parker 51. Pena de ouro. Então, eu não tinha essa. O meu era aquele que tinha na carteira, com pena mesmo, olhava a tinta. Eu era canhoto também. Eu era canhoto e tinha que usar... Borrava tudo. Essa Parker 50 aí é um nome meio esquisito para me lembrar na infância. E essas canetas a gente não poderia emprestar para outro. Porque depende do ângulo da escrita, Entorta a pena. estragava a pena. Aí ela ficava raspando. Olha isso. Mas a Bic quebrou o Parker. A melhoria contínua. Chegamos na vida. E eu não ganhei a Parker porque eu era torrando. Eu tive o prazer de ganhar uma Parker 51. Olha que legal.
Meu pai tinha uma vez, ele não deixava pôr a mão. Exatamente, porque estragava a pena. E aí era de ouro aquela pena lá. Agora, assim, Então eu perdi a caneta. eu admiro as duas de fazer essas pessoas entenderem isso, porque existe só uma maneira de você realmente alcançar alguma coisa na vida, é estudar. Né? Sim. Eu sempre falo para meus alunos, falo para todo mundo, se você ler 20 minutos daquilo que você faz por dia, ninguém vai saber mais do que você. Ah, foi o senhor que disse isso então. Foi. Você não passou a autoria, viu? Aí você só vem- repetiu a frase pra mim. Você vê que as pessoas estão na média, são medianos. Você tem que ser acima da média, né? E para que você seja acima da média, eu brincava com a Luciane, eu tinha acho que uns 800 certificados, né? Aí eu falava para ela, vamos ver quem tem mais. Ela me passou, nunca mais eu guardei. Né? Mas a ideia era fazer pelo menos 5, 6 cursos por ano, né? Às vezes, por exemplo, o que eles fazem com vocês, o lucro que eles vão ter lá na frente é muito grande, né? Pelo fato de você sentar e ouvir, né? Uma das coisas mais importantes no ser humano é saber ouvir, né? Às vezes você deixa isso de lado e você acaba realmente indo por um caminho errado. Na minha opinião pessoal, eu sempre pensei, ouvir é melhor, né? Hoje eu sou professor lá na igreja da escola bíblica desde 85. Eu fui celebrante de missa da igreja católica durante 5 anos e é uma coisa que eu aprendi é que você tem que ler, né? Você não pode ensinar, você não pode fazer nada sem ler. E como as duas, por exemplo, têm uma bagagem que teoricamente ela pode transmitir isso para as pessoas, né? Aquilo que você falou, que norteia, né, Olim, né? Que norteia o que vocês passam, isso acho que é importante, né? Sim. Que orgulho. Mas aqui, assim, só pra nós três, elas não estão ouvindo. Sempre foram excelentes alunas? Nunca deram um trabalhinho assim na infância? Eu tô curiosa pra saber. Tem uma arte escondida em algum lugar, não tem? Queria saber se elas foram... Bom, primeiro que quando chegava a hora da leitura na escola, eu começava a chorar. Por que você está chorando? Eu não consigo ver, eu não enxergo nada, mas estava enxergando, né? Porque a sala de aula, de frente, era um campo de futebol. Não estava mais em cima, estava embaixo do colégio e era um campo de futebol. Você pulava uma cerca de arame farpado de ripinha e ia jogar bola, né? E a professora falou, então sai. Eu já saía correndo. Né? Mas eu fui boazinha, não foi? Foi boazinha. Não fez arte? Não, Nunca matou aula? Essa não. Essa não matava aula. Não fez tudo, essa não. O Torrano, E o Torrano nem vai poder se defender agora. ele não pode se defender. Levei no Bradesco um dia, ele falou, pai, a dona Fátima quer falar com o senhor. Ele tinha uns 9 anos, né? 10 anos. Ele falou, vou te matar, rapaz. Aí fui lá, entrei lá no colégio e tinha uns colegas dele, ô Torrano. Eles vão te respeitar agora, você vai ver na saída. E a mulher falou, eu falei para a mulher, a senhora lê jornal? Ela falou, leio. Falei, amanhã a senhora vai ler na primeira página, eu vou estrangular ele e cortar ele em pedaços. E ele acreditava. E ele acreditava, né? O senhor nunca deu dura nos filhos, não? A gente de vez em quando dá os corretivos, mas acaba em nada, não fica gravado. As coisas que ficaram gravadas, o que fazia de bom. Então, ela jogou vôlei, aí acabou torcendo o pé, estragou uma liga. Eu fiquei sócio do clube para ela poder frequentar o clube, jogar vôlei, natação e tudo que tinha direito. E no clube, final de semana, naquela época, tinha uma dancinha. Então, tinha ela
e uma colega dela da esquina de casa, o pai da colega levava as duas no clube e na madrugada eu ia buscar. Então, o que acontecia? Falei, eu vou buscar vocês às 4 da manhã, às 3 da manhã, porque eu sempre preservei muito a liberdade de cada um. Então, a gente não pode ficar castrando a liberdade de ninguém. Cada um faz o que o que quer, vírgula, né? Cada um faz toca a vida dele. Mas quando chegava antes do horário combinado de buscar, já ligava, vem buscar, vamos embora. Então, na prática, nunca me deu trabalho. Nunca fumou, nunca bebeu. Agora, depois que desvirtuou do pai, agora toma lá a cervejinha dela, vinho e tal, etc. Mas nunca passei das medidas. Então, tá bom. Gente, era boazinha. Tá, Você achou gente, que era você ia boazinha, você descobrir achou que ia várias saber? coisas? Não, você achou que essa pergunta ia render? Não rendeu. Não, eu achei que rendeu. ia descobrir uma coisa assim. Teve um castigo, uma prova que não foi É nada, meu pai me batia por causa do meu irmão. E aí eu falava, mas pai, eu nunca vou tirar essa nota, é pra você aprender. Tipo, eu tirava 10, meu irmão tirava 0. Ele me batia também, que era pra eu aprender. Só que ela descobriu como é que fazia. Ah, é? Ela entrava no banheiro e fechava a porta, então ela apanhava um só, né? Depois que eu aprendi isso, aí eu escondi. E o Torrano era sem vergonha, junto com ela, e ficava ensaiando a minha esposa que faleceu. Eu vou falar assim pro pai, não, assim não vai dar certo. A gente ensaiava. Verdade. Principalmente quando ele tava suspenso, a gente fazia todo um ensaio. O pai tá chegando, ele pegava. falava O pai tá chegando, ele pegava o caderno e. Às vezes tava de ponta cabeça, né? Entendi. E elas falam tanto do Lean. O Lean já chegou na casa de vocês? Elas já quiseram chegar lá fazendo 5S nos armários, alguma coisa do tipo? Na realidade, tanto ela me falar, né? Eu nunca fiz o curso de linha, aliás, você podia me convidar, eu e o Parker, né? Porque, Olha, estão convidados. né? Próxima turma. Fazer um lean. Fazer um lean. Nem é chinês, né? Japonês. Japonês. Já, Mas eu, na realidade, Toyota o que ela fala é de organização, né, de como você fazer os gastos e tal, isso ajuda muito, né? Às vezes você foca em alguma coisa que teoricamente você acha que vai dar certo e na realidade você vê que não é. Né? Então, de tanto ela falar, a Flávia falar e eu escutar às vezes as aulas, né, no YouTube, eu acabei agrupando para a minha vida, né, aquilo que teoricamente vai ser bom. Né? Então, lá em São Luís do Maranhão, tinha um médico lá que era do hospital que ela trabalhava e ele tinha uma lanchonete, né? Um restaurante, num shopping, e ele usava aquilo que ele aprendeu no shopping, como atender a clientela, né? A gentileza, né? O prato limpo, sabe? Mostrar que está tudo olhando as pessoas fazer as coisas, porque às vezes você vai preparar o alimento escondido, né? E ele acabou usando isso, né? E ele disse que isso foi muito gratificante para ele, porque aumentou. Então eu faço a mesma coisa, o que é bom para mim eu aproveito e sugo, né? E fazer em casa. Muito bem. Olha só, hein? A roda vira em algum momento, né? Os pais ensinam e daqui a pouco eles estão aprendendo com os filhos. E desenvolver pessoas vem do meu pai. Meu pai, ele tem uma paixão por ensinar. Então, você pergunta uma coisa, ele fica horas te ensinando, ele manda artigo, ele manda foto, ele quer fazer junto. Então, ele deixa... O legado dele de desenvolver pessoas é muito grande. Ele pôs o post no status que a gente ia gravar, as pessoas já queriam saber quando ia ser para assistir. Olha que legal. Porque ele tem esse legado de desenvolver pessoas. E ele fica feliz igual a gente quando alguém é promovido, quando o exame dá certo, né, pai?
Eu sempre me preocupo com isso, né? Agora mesmo vou para o congresso, não vou dar aula, falei para eles que eu não ia dar aula, vou ser homenageado lá, mas eu vou levar alguma coisa da radiologia para ensinar, né? Porque às vezes você tem vergonha de falar que não sabe, porque tem pessoas que não querem escutar o que você não sabe, tá entendendo? Sim. Eu acho que é muito importante você saber e ouvir as pessoas, né? Então eu tenho esse negócio, meu apelido é Amado, Amado lá no bairro, na igreja, em tudo quanto é lugar. Amado para cá, Amado para lá, porque na realidade eu chamo todo mundo de Amado e Amado. Porque as pessoas hoje têm vergonha de dizer que ama, né? Eu quando mando uma coisa para a Luciane, eu cumprimento ela e no final eu falo, amo muito você, tá entendendo? Então essa coisa de amar, as pessoas deixaram de lado. Então lá na igreja, por exemplo, quando vem um visitante, eu que vou anunciar, porque eu falo, eu aprendi a amar você à distância, né? Você não viu quando eu cheguei e dei um abraço em você, dei um abraço... Sim. Então, parece que o abraço é um afego, né? Que ninguém te dá um abraço hoje, né? Fica, Uma acolhida, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante, né? Você não viu que eu falei pro pai? Dá a volta aí, quero te abraçar. Né? Na realidade, esse é o meu estilo, né? Eu gosto de ajudar as pessoas. Né? Também não me preocupo com quanto eu vou ganhar. Eu já ganhei, né? Pelo fato de ser assim, né? Não tenho... Para ela tá perdida, porque eu não vou deixar herança nenhuma, né? Herança nenhuma. Já recebeu. Mas quando a gente planta, a gente colhe, né? Exatamente. A Eu Bíblia diz colho o que plantou. Sim. se você planta manga, vai colher manga. Então, é muito importante a gente andar direito e sempre procurar ajudar quem precisa. E a gente precisa ensinar a pescar e não dar o peixe. Exatamente. Né? Porque de repente você pede uma ajuda, em vez de eu te ajudar, eu faço para você. Então você não aprende. Nunca vai aprender. Vai ficar sempre na dependência dos outros. E eu acredito que o agente aprender não ocupa lugar na cabeça. Então você sempre tem que estar aprendendo alguma coisa, que a gente vai aprender todo dia uma coisa nova. E isso vai até o final. Sim. Então é importante a gente ensinar a pescar e não dar o peixe. Eu acho que o Cairu e o Lean, o que elas passam é que as pessoas que teoricamente fazem o curso lidam com o ser humano, né? Seja advogado, seja enfermeiro, seja nutricionista, qualquer área da saúde, né, ou da vida secular, você mexe com o ser humano. Eu acho que o maior valor que tem é o ser humano, né? Se você teoricamente se dispõe a ajudar o ser humano, você já se sente feliz, né? Sim. As pessoas falam, mas nossa, você... Outro dia eu estava com um tumor, fazendo radioterapia e tal, e uma menina do Rio de Janeiro, a Alessandra, chorando, falou, mas você está tão ruim, você está dando conselho. Mas, na realidade, você está mexendo com um ser humano, né? Às vezes, para você, é um puta de uma montanha. Às vezes, para mim, não. Vamos dar a volta, né? Vamos chegar do lado de lá. Eu acho que é muito importante isso que elas passam, né? Porque, na realidade, o que vocês fazem é que fazer com que as pessoas de lá entendam que vocês do lado de cá já passaram uma ocasião difícil e que teoricamente está dando um norte para as pessoas do lado de lá. Tanto é verdade que todas as pessoas que fazem isso, né, eu já vi testemunho, né, que se deu bem, né, mudou, né, no hospital mesmo onde vocês duas trabalham, né, que vai implantar alguma coisa, a princípio parece ser tão difícil, mas depois fala, nossa, era tão fácil, né? Lavar uma louça, né? Então, acho E isso que meu pai traz, né, do aprender é algo que, né, é o legado, né, como eu falo, de desenvolver, e aí é
como a gente, né, traz os aprendizados de vida que a gente teve, né? E quando a gente se depara com as atividades, por mais desafiadoras elas são, a gente fala assim, bom, vamos lá, vamos junto, vamos ensinar a pescar, né? Não vamos dar o peixe, né? E aí, às vezes, a gente tem que dar um pedacinho do peixe, tem que dar isca, aí a gente fica nervoso. Porque a gente fala, não, mas se eu der o modelo, as pessoas não vão aprender, não vão. Então, ir até as pessoas, né? Ensinar as pessoas e mostrar para as pessoas que é fácil, né? Tudo que a gente desconhece nos traz medo. E esse medo faz com que a gente recue, né? E uma coisa que a Lu vai me ensinando ao longo do tempo, que é muito, muito interessante, porque nesse período de pandemia, eu desenvolvi minha parte, acho que estável ali, conforme, sei lá, né, amiga? Né, que ela trabalha com perfil comportamental. E aí, tive que treinar muito essa coisa de planejar, de se organizar e fazer. E aí, de repente, a gente tá fazendo uma atividade, tô tentando planejar e aí tem que mudar a rota. Ai, que nervoso, né? Porque dá vontade de falar assim, não, vamos continuar aqui. Mas essa flexibilidade de entender que as pessoas precisam ver por um outro ângulo, então vamos mudar a rota. E a gente tem exercitado isso muito, né, Lu? A gente começa com planejamento, com uma forma de apresentação, as pessoas já é o não de cara, aí a gente volta, aprende a aprender, procura qual é o melhor peixe, onde tem peixe, para falar assim, ó, joga aqui, ó, você jogar aqui a tua vara, você vai pescar um tanto. Não né? é o salmão que vem de primeiro, nem a sardinha. Não, com certeza. Muita sardinha. Muita sardinha. Muito, e a sardinha é boa também. Com cerveja, né, pai? Com cerveja. Com certeza. Com certeza, com certeza. Ele ia falar com certeza, Mas é. E, gente, o desafio, quando é uma coisa desconhecida, nos causa um certo pânico. E eventualmente, a gente tem que enfrentar o desafio de frente e não ter medo nunca. Por quê? O homem saiu da caverna, dominando o fogo, e hoje está saindo fora do sistema solar. Sim. Já tem nave fora do sistema solar. Então, houve alguém que acreditou, e a passos lentos ou largos foi galgando, e então é nossa existência, é a existência da humanidade, que tem lá 10 milhões de anos, e então tem desafio, é meio temeroso, mas tem que ir enfrentar, tem que acreditar que a gente sai fora do sistema solar. Senão a gente vai continuar na caverna o resto da vida. Por isso que a gente não fica na caixa, né, Lu? Então, eu acho que nós estamos passando por uma metamorfose muito grande. Né? Eu me lembro perfeitamente que quando eu comecei a estudar, era mimeografado, né? As literaturas vinham de fora, demorava 10 anos para chegar aqui. Hoje a velocidade é muito grande. Sim. Tá no alcance do Só que existe um grande obstáculo de tudo isso, que as pessoas não querem parar para estudar, né? Então o fato de vocês fazerem isso, vocês estão ajudando, né? Porque amanhã ou depois, quem está fazendo teoricamente o curso, né? Vai passar para outro. Eu me lembro que em 1954, quando eu vi a primeira televisão, passava uma menina de maiô, não era biquíni, naquela época era proibido, maiô. Né? E ela passava intervalo, com o papelzinho na mão, né? Porque não tinha videotape, né? Intervalo, ia passar... Tudo ao vivo, na época. Tudo ao vivo, né? Hoje não, hoje tem corte, né? Hoje a pessoa está falando alguma coisa, você fala para alguém cortar, ele muda completamente a conversa. Mas mudou muito, né, Parker? Mudou muito. Como mudou, hein? Mudou. Porque a guerra do Vietnã, nos anos 60,
porque não era, TV era muito caro naquela época. E a gente tinha televizinho, que a gente chamava. E naqueles anos, nos anos 60, a gente era difícil a casa que não houvesse um rádio. Eu vi um ali. Sim. Rádio a válvula. E o bicho assobiava. E se pegava notícia pelo rádio. A Guerra do Vietnã. Mas essa notícia já fazia um mês para chegar pelo rádio. E hoje a gente vê ao vivo. Velocidade muito grande. O outro lado do mundo lá está ali online. Você enxerga lá o que está acontecendo na hora. Está caindo a bomba lá, coisa. Então é uma velocidade tremenda. Quando o Brasil foi campeão em 1958, eu tinha 11 anos de idade. E o filho Gilhote era no rádio e só tinha um vizinho que tinha rádio, porque nós não tínhamos energia elétrica, né? Lamparina não funciona. Não. E aí o rádio era aquelas valvuladas, que nem o Parker disse, era filhote Gilhote, aqueles, né? Daqui a pouco dava 1-0, você não sabia nem pra quê, porque não tinha som, né? Não tinha repetição. Mas evoluiu muito, né? Uma vez fomos para Natal, no Rio Grande do Norte, e um senhor estava com um celular desse tamanho, tinha uns 30 centímetros, né? E aí, eram os primeiros, né? E aí ele chegou lá para aparecer, ele ficou debaixo da torre e não pegava nada, né? Hoje, gigante não pegava nada. Não pegava nada. Nossa, era uma fortuna o celular. Nossa, era fortuna. $2.500 naquela época lá. Só que era o dólar com o tempo ele também muda o valor, né? Mas e era um tijolão desse tamanho. Aí tem um monte de gente que pendurava ali, ficava até meio arcado, porque o bicho era pesado. Ele só conseguia usar telefone, não existia mais nada. Sim. E era um tijolão, e você falava uma ou duas ligações, depende do tempo, já acabava a bateria, tem que carregar de novo. E hoje um bichinho custa... As crianças de hoje nem imaginam que seja isso. Eu vou aproveitar o encaixe da palavra do Parker. Se eu tampo aqui, você não sabe o que tem aqui embaixo. E aí causa uma preocupação e causa um medo, né? Quando você se depara, por exemplo, com Lean, né? Você não sabe como é que funciona, tal, você sempre tem a preocupação de não aprender, né? Mas depois que eu tirar a mão, você vê que é uma carteira, e já antiga, né? Mas é uma carteira. O Dia dos Pais está chegando. Exatamente. É melhor colocar o lindinho aqui dentro. Né? Mas na realidade eu acho que é isso, né? Que tem que passar para as pessoas que teoricamente o Cairu que faz a inscrição e que vai aprender, né? É uma coisa desconhecida enquanto você não tira o pano. Depois que você tirar o pano, você vê que realmente não é um bicho de 7 cabeças que todo mundo aprende. E pode colocar na prática, não só onde trabalha, mas no lar, que nem você fez uma pergunta há uns minutos atrás, o que mudou, né? Muda até a organização do armário, né? Muda uma série de coisas, né? Então eu acho que é muito importante. Tá certo. A gente vai terminar já. Você tem alguma pergunta que você queira fazer pro seu pai? Enquanto que eu vou dar para ela de presente. Ela tá pensando na cartinha do Natal já. Já vou dar um Ray-Ban para ela, falei para ela. Já tá denunciando. Não, eu amo muito meu pai, tenho muito orgulho. Quando meu pai começou a dar aula, ele me levava para escrever na lousa. Olha aí. Porque como ele tem até o quarto ano, ele não sabe escrever. Ele erra S, S, C. Às vezes ele me liga para perguntar como escreve as coisas até hoje. E aí eu escrevia na lousa, ficava lá todas as aulas. Ele brinca que eu sei mais de KVMA, SMA do que os técnicos. Tá falando na escola de técnico, né? Eu levava ela, por exemplo. Eu não faço ideia do que você tá falando. Os alunos. Então. Porque os alunos tinham que escrever na lousa. Aí eu sou canhoto e eu escrevia, ficava assim, né? Descia, né? Na realidade, ela me ajudou nisso aí.
Inclusive, na igreja mesmo, eu tinha dificuldade de ler a Bíblia, ela lia para mim, né? Para me pregar, ela lia a Bíblia. Então nada era barreira. Ele sempre dava um jeito de fazer. E é isso que eu vivo, né? Assim, outro dia eu tava lembrando de quando a gente foi fazer a matrícula no MBA. A gente não tinha R$1. Sim. Era caro que só. Eu falava, e agora, amiga? Não, vamos fazer. Aí, nós fizemos, a gente não tinha como pagar, não tinha de onde tirar dinheiro. Mas é porque a gente aprendeu isso com eles, né? Que não é pra estagnar no problema. Vai dar jeito, vai fazendo aí que vai dar certo. No problema ou no medo, né? Ou no medo. Então eu tenho muito orgulho dele disso. E eu vivo muito isso. E ontem eu dormi na casa dele, ele me cobriu, me beijou. Ai, foi lindo! Eu falei, ai, pai, vem aqui me abraçar. Ganhei na Mega Sena hoje. Porque são coisas que marcam, né? E a gente sempre foi muito grudado de abraçar, de beijar. A gente é muito assim, de eu te amo. Eu acho E a gente deixou o João Pedro assim, que é cheio de abraçar, de beijar. Então também essa coisa é dele, né? Então tenho muito orgulho. Fui lá no João Pedro, fiquei 2 dias lá. O que você vai fazer aqui? Vim ficar com você. Entendeu? Dormimos juntos. Falei pra ele, você não põe a mão na carteira, não pode deixar que eu... Não vou, não, pode deixar. Aí, o que você quer? Quero fazer isso, vamos lá fazer. Foi 48 horas legais, né? Pra mim e pra ele, né? Legal. Batemos papo, ficamos conversando, né? Só o fato de dormir juntos na cama também já é, né? É bom. Isso é bem íntimo. Cochetinho. E você, Flávio? Também tenho muito orgulho do meu pai. Acho que essa coisa de cama, né? Você falou agora, eu lembrei, né? Meu pai sempre, desde pequena, dormia na sala, pegava no colo, levava pra cama, cobria, né? Então essa coisa do amor, essa coisa do carinho. Tenho um orgulho imenso da força, da fortaleza, dessa coisa que problema não mobiliza, problema impulsiona para frente. E a gente veio conversando hoje que assim, tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser, né? E o como gera aprendizado e como a gente tem a nossa bagagem, e a gente carrega exatamente o que a gente pode, o que a gente consegue, do tamanho que dá e que a gente, né, acredita em Deus e que o universo não tem nada por acaso, né? Então, assim, eu tenho um orgulho, me ensinou e me ensina todos os dias, né? Às vezes eu ligo, converso, falo uma coisa, ele, não, olha isso, olha aquilo. Então, é uma inspiração diária. Acho que ter meu pai junto é algo, assim, que meu coração sempre transborda. Amo demais. Não, se fosse namorado, eu quero ficar... Agora pediu uma Obrigada, Muito bem, então a gente já tem mais 2 alunos na próxima turma de língua. Vamos lá. Tranquilo. Então a gente compartilhou aí com vocês um pouco da nossa história, um pouco do nosso aprendizado. Deixem seus comentários, assistam os outros CairoCasts, deixem sugestões de tema. Esse respeito que a gente tem pelas pessoas vem da nossa família, então a gente respeita muitas pessoas e a gente quer muito que as pessoas melhorem, né? Então o que tá bom dá sempre para melhorar. Ensinar adulto é sempre um desafio, né? Até pelo que vocês falaram, todo mundo tem acesso à informação e adulto aprende se quiser. Então, quem quer, a gente está aqui para ajudar nessa caminhada. Muito bom. Obrigada e até o próximo. Até o CairoCast. próximo. Tchau. Tchau. Obrigado. 1h05. Falei que eles falavam. Que nós herdamos deles a falação. A falação. A gente herdou deles. Falar bastante, A falação. Essa é a primeira, mas... Ai, ai. Lucas!